Bem, as críticas à teoria do capital humano foram inúmeras, né, e algumas muito contundentes. A teoria do capital humano hoje permanece como um projeto de pesquisa, ainda sendo alimentado em muitas partes do mundo, especialmente nos departamentos de economia das universidades. E a reação veio de outras áreas, né, que enxergaram na teoria do capital humano algumas incorreções, tanto quanto aos princípios, quanto à ideia e os valores que informavam essa teoria. Então, nós podemos dizer o seguinte: as estatísticas que associam, né, a alta titulação educacional com alta renda, elas muitas vezes, segundo a crítica sociológica, escondem o fato de que as pessoas que têm alto nível educacional também pertencem a um nível socioeconômico muito privilegiado, e isso é que responde, né, pela sua alta renda, e não necessariamente o nível educacional. Se nós não fizermos um controle do nível socioeconômico daquela população estudada, nós não saberemos se elas têm mais renda porque são mais educadas, né, ou são mais educadas porque têm mais renda, né? É preciso fazer com que a pesquisa verifique as gerações anteriores daquela população, o nível socioeconômico, o nível educacional, para saber se a educação influenciou, né, de fato, como variável, né, independente, a elevação da renda, ou se a educação foi apenas a confirmação do nível socioeconômico alto dos pais e avós daquelas pessoas que compõem a população ou a amostra da pesquisa estatística. Então, essa correlação, essa associação estatística entre alto nível educacional e renda precisa ser criticada na sua gênese, na sua concepção, e a teoria sociológica da educação fez essa crítica nos anos 80 e no final dos anos 70 do século passado. Quanto à crítica sociológica, a gente pode dizer que um autor exemplar seria Pierre Bourdieu, que introduziu o conceito de capital cultural como uma crítica à ideia de capital humano. Para Bourdieu, há 3 tipos de capital cultural: o capital cultural materializado, o capital cultural objetivado e o capital cultural escolarizado. Capital cultural materializado diz respeito à oferta familiar de condições infraestruturais para os filhos desenvolverem a sua escolarização. Vai desde computador, biblioteca rica, peças de arte, diz respeito ao ambiente simbólico rico da família, né, que tem condições econômicas, que tem capital econômico para bancar essa infraestrutura. O capital cultural objetivado diz respeito à incorporação, né, de certas maneiras de ver, certas disposições, certas percepções, certos valores, né, também incutidos pela família, que podem se transformar em rendimento escolar por parte do aluno quando esse estiver frequentando a escola e depois, especialmente, quando esse sair da escola. E, por fim, temos o capital cultural escolarizado, que diz respeito aos títulos, né, que a família e que o aluno desta família são capazes de obter, né, no sistema educacional e hierarquizado das sociedades modernas. Então, para o Bourdieu, não basta o capital econômico. O capital econômico não é suficiente para definir o futuro, né, escolar e profissional dos filhos das diferentes famílias. Um exemplo simples pode esclarecer isso. Imaginemos, né, 2 alunos que frequentaram a mesma universidade, a mesma faculdade de excelência, digamos na área de engenharia. Né? Um é filho de engenheiro, o outro é filho de um motorista de táxi. Quem vai ter mais probabilidades, mais chances de obter o primeiro emprego e desenvolver-se profissionalmente? O filho de engenheiro, cujo pai conhece todos os engenheiros da região e estabelece uma relação pessoal e profissional com o mercado de trabalho da engenharia, ou aquele que vai entrar no mercado de trabalho após obter o seu título, né, de engenharia, de faculdade de engenharia, no mercado de trabalho que ele mal conhece e não conhece. Então, essa dimensão, né, familiar, né, que o Bourdieu chama de capital social, é um outro conceito, é decisivo para desequilibrar a capacidade de realizar os capitais, né, culturais ou capital humano, no caso da teoria econômica, no mercado de trabalho.
Não há relação entre a ideia de competências e habilidades que aparece nos parâmetros curriculares nacionais e a ideia da teoria do capital humano de competências, né? Isso porque são dois momentos, são duas conjunturas muito diferentes. No caso, né, da teoria do capital humano, o que prevalecia não era bem a ideia de competência, mas a ideia de qualificação para um posto de trabalho. Lembre-se que a teoria do capital humano surge quando as teorias tayloristas e fordistas de organização do trabalho estão começando a dar sinais de crise, mas ainda prevaleciam como conceitos muito valorizados pelos planejadores econômicos e pelos agentes econômicos. Então, a ideia de qualificação para um posto de trabalho é a ideia que influencia, né, as decisões educacionais das pessoas e dos planejadores e é uma ideia mais afeita à teoria do capital humano. A ideia de competências e habilidades é uma ideia que surge muito depois, já nos anos 90, e diz respeito ao fato de que não basta se preparar para um posto de trabalho, mas ao longo da vida você tem que fazer várias requalificações. Por isso é importante que você domine certas competências e habilidades básicas para poder, ao longo da vida, conseguir as requalificações profissionais exigidas pela dinâmica das sociedades modernas. A crítica sociológica rejeita essa relação simples entre economia e educação, dizendo que existe nas sociedades modernas uma ideologia do credencialismo que faz com que as pessoas, a partir do momento que dado nível de ensino se democratizou, passem a procurar níveis de ensino superiores para valorizar os seus títulos. Isso nada tem a ver com o conteúdo ensinado, com a relação dos currículos com as demandas concretas do mercado de trabalho, mas tem a ver com a necessidade dos empregadores de selecionar as pessoas, eliminando aqueles que não têm determinados títulos. E temos uma crítica que eu chamaria de pós-moderna ou pós-estruturalista, que diz o seguinte: a educação não tem nada a ver com a economia, não tem nada a ver com a ideia de cidadania, a educação tem a ver com a ideia de identidade social. Os indivíduos buscam a educação para se entenderem melhor, para reforçar a sua identidade social, independentemente dos ganhos econômicos, independentemente da possibilidade de ser um cidadão participante da vida cívica da sociedade, mas tem a ver com suas necessidades individuais, subjetivas e pessoais, não se estabelecendo nenhuma relação com a economia. Para concluir, eu diria que a teoria do capital humano ela tem a ver com a ideia de que a educação não é um bem em si e de per si. Ela é um bem que estabelece relações estreitas com a economia, com a sociedade, com a política e com a cultura da sociedade. Não se trata de dizer que a teoria do capital humano esgotou essas dimensões. Ela valorizou, hipervalorizou apenas uma, que é a dimensão econômica. Mas, ao fazer isso, promoveu críticas, promoveu novos olhares sobre a relação educação e economia, que enriqueceram a teoria educacional e a interpretação desse fenômeno moderno, que é a educação de massa. Bom, para finalizar, eu queria renovar o meu agradecimento à coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública, né, e agradecer aos alunos que participaram do fórum e que me nutriram com questões que eu tentei explorar aqui na forma de uma apresentação muito geral, mas que podem e devem ser exploradas mais detidamente ao longo do curso. Muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado pelo convite.